que ah, eu vou estar aí na quinta e na sexta-feira. Natival acompanhou alguém que está aqui na sala hoje? Que hoje Natival foi para Sim, acompanhar. professor. Mas, É, boa noite para todos. boa noite, Ele esteve na minha sala e na sala de algumas colegas. Foi bacana, eu gostei muito. bacana, ótimo. Além disso, eu perguntei, porque a gente fez um trabalho sobre humanismo na semana passada com os alunos. Uhum. Aí, como era só foi uma arte com as digitais, né? Porque o humanismo ele ressalta muito o ser humano, né? Como um todo, a importância do ser humano, né? Então, a gente fez essa arte, foi maravilhosa, a gente registrou e tudo. E como só foi um, então nem fica comigo nem com Valéria. A gente resolveu ali presentear com um trabalho que foi o resultado do seu trabalho, entendeu? É uma lembrança do resultado. A turma toda colocou o nome atrás, a gente tirou foto e tudo. Aí eu queria entregar, só que o professor Natival falou que era bom entregar o seu pessoalmente. Então, eu Ah, gostaria de ótimo. saber aonde é que o senhor está, na quinta, no caso, né, que o senhor veio para cá, para poder eu ir até o senhor entregar. Ah, ótimo, bacana. Vai ser um Viu? prazer receber. É. Eu vou, ó, eu na verdade não sei exatamente, não é que não sei, eu não estou com essa informação aqui agora. Rita me mandou, mas eu chego quinta de manhã. é, eu sei que eu tenho compromisso manhã e acho que noite e na sexta-feira. Então daqui para lá, acho que João pode até, né, João, depois compartilhar minha agenda lá, onde é que eu vou estar nas escolas. Mas de todo Prof- modo, a gente pode combinar direitinho, sem problema. Professor, eu estou sem É. essa agenda, só com Rita mesmo. Ah, então Eu pronto. faço assim, eu pergunto a Rita, eu explico a ela Ótimo, e pergunto, perfeito. viu? Aí Perfeito, eu vou perfeito. entregar em meu nome e nome de Valéria, que ela não vai estar aqui, que ela mora no Conde, Pronto. certo? Beleza, beleza. Ótimo, ótimo. Então, gente, vamos lá. Como é que tem sido a experiência? Eu quero depois só fechar algumas orientações, embora a gente já teve aí, né? Vocês já estão habituados ao estágio, né? Mas, claro, tem alguma questão? Como é que tem sido? Ó, Deixa no eu ver. meu caso, que eu estou falando, eu já estou falando, né? Então eu vou falar logo. Foi diferente do meu primeiro estágio em dupla, né? Porque no outro estágio foi o mesmo estágio com diferença de 15 dias por causa da minha cirurgia. Aí É. ela fez a regência, Valéria, e eu fiz com essa diferença. Mas, assim, aí a gente já falou para o senhor já sabe disso. E esse não, a gente estava a dupla junta, foi assim, Batman e Robin, sabe? Tic-teca. Foi muito bacana nesse ponto. Só que, assim, a diferença de um para o outro é que o outro, a turma era muito quietinha, era muito, assim, tipo, educadinhos, tudo silencioso. E essa turma, a gente já tinha sido preparada pela professora que a turma era agitada, era assim meio que rebeldes, assim, falava durante a aula e tal, mas eu até me surpreendi. Não é que eles não tenham falado, mas eu me surpreendi com o carinho, com o retorno. Eles falavam, mas a gente pedia silêncio, eu pedia, por gentileza, silêncio, eles faziam silêncio, aí daqui a Uhum. pouco um grupinho começava a falar, quer dizer, isso atrapalha um pouco, assim, o que a dinâmica, né? Mas nada que a gente não pudesse ter cumprido com as tarefas. E a professora hoje nos surpreendeu dizendo que a gente trouxe novidades, e bastante novidades, e a nossa criatividade foi maravilhosa, e sem a gente perguntar, né? Então, eu gostei do retorno. Outra coisa que a gente fez, como era o último, e como eu sabia dessa dificuldade, assim, que a gente poderia ter por
por a turma ser um pouquinho assim, sabe, falante demais assim durante a aula, que ela já tinha avisado, então eu fiz, mas Valéria, a gente combinou e pedimos um depoimento no final da aula. A aula foi muito curta, assim, a gente queria fazer uma coisa bem bacana, foi bacana, mas foi corrida, só que assim, a gente pediu um depoimento para eles e eles retornaram com muito carinho, isso vai estar no portfólio. Falar nisso, eu não sei fazer portfólio. Aí, aí eu vou precisar de ajuda para isso. Mas eu registrei tudo, foi maravilhoso, a gente fez umas dinâmicas bacanas com relação aos conteúdos, foi diferente, trabalhoso, mas satisfatório. E, assim, eu saí da minha parte, eu saí assim, muito com dever cumprido, muito satisfeita, e Valéria também, entendeu? Então, o depoimento, eu distribuí os papeizinhos para saber como foi que eles receberam e como foi e o que é que eles acharam de nós. Eu queria esse retorno, entendeu? E bacana, o retorno foi maravilhoso. O senhor vai ver que o senhor pode ampliar quando botar lá no. Quando o senhor pegar nosso portfólio, o senhor pode ampliar. O senhor vai ver os depoimentos, foi maravilhoso. Ainda teve 2 conselhos que eu vou levar para. Disseram que a gente era legal e tal, mas deram 2 conselhos que eu achei também bacana e eu deixei todos, entendeu? Sim. Lá. E assim, foi uma ideia que a professora também gostou, disse que ela ia fazer também na sala de aula no final do ano. Ótimo, então, isso é foi só um resumo. E isso é muito bom porque mostra assim, o trabalho de vocês, não apenas daquilo que vocês percebem, mas o que os estudantes estão dizendo. E é importante que vocês tenham isso, né, como uma prática, até para vocês aprenderem com eles, mas eles também verem de que vocês estão ali para poder aprender também com eles, né? Isso é absolutamente fundamental. Gostei aí da possibilidade que vocês deram a eles de trazerem esse elemento de apreciarem de maneira a vocês lerem, né? Ótimo, bacana, bacana. Adriana. Adriana, levantou a mão aí. Ou foi por engano? Não. O microfone está desligado, Adriana. Vamos, Lúcia. Lúcia está com a mão levantada? Não sei, a Adriana deve ter. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Professor, vou falar agora, depois eu volto para as aulas, para a aula anterior, sem ser hoje. Foi maravilhoso, né? O encerramento nosso, fizemos em trio, né? Dessa vez, eu, Eva e Tamires. Mas foi maravilhoso hoje, o professor Natival estava na sala também, e realmente eu fiquei surpresa, né? Com a turma, que a gente conversou muito com eles desde o início, e devido, né, a culminância que teve do projeto, então a gente não teve muito tempo assim, né, com eles. E de aula mesmo, né, só 2 dias, então, mesmo assim deu para a gente conversar com eles e, enfim. Hoje a aula foi maravilhosa, a primeira aula, né, que a gente teve, no caso, a 4ª aula, depois a gente fez encerramento. Fizemos hoje humanismo, também fizemos slides, colocamos vídeos, né, das obras de Gil Vicente, e cada uma explicou uma parte, e depois teve um quiz também sobre o humanismo, foi diferente, né, e eles gostaram realmente da aula. Deu para ver mesmo que eles gostaram e aplaudiram. E a outra aula a gente fez sobre artigo, né? Fizemos também slide direitinhos e numeral. E assim, eu não tenho o que falar de negativo, porque a gente sabe que por conta da diversidade, né, de pensamento, de comportamento, sempre tem um barulhinho, mas aí a gente com jeito, né, com respeito também, né, a eles que não pode bater, né, assim, de frente com ninguém, e pior com adolescente, né? Conversamos, gente, precisamos de vocês para concluirmos o nosso, né, trabalho, o nosso estudo, e a gente precisa disso, vamos colaborar.
E eles ouviram, né? Não teve problema, porque conversa acontece em todo lugar. Até a gente que é adulto, quando está em reunião, né? Tem, né, aquelas coisas assim que passam do limite. Mas eu e minhas colegas nos damos muito bem, né? E foi bom demais hoje. Não tenho o que dizer, maravilhoso. E assim, né? A felicidade é que deu certo e que acabou, né, professor? Descansar um pouco. Oh, glória, Senhor. O de vocês foi o último hoje? Sim, foi o Eita, último. então ótimo, coisa boa. Foi o último. Isso é bom. Sim. É isso, gente. Olha, conversa. Coloca um grupo de professores junto para você ver como é que conversa. Então, É. assim, a turma às vezes não é uma turma ruim porque conversa, né? Agora, se conversa e você chama atenção, né? Conversa com eles, fala e não calam de jeito nenhum, aí não é legal. Mas conversou ali, chamou atenção, tal, voltou, prestou atenção, aí dispersa de novo. Sim. De alguma maneira faz parte, né? O professor, concluindo também, depois que a gente deu a aula, que fez o quiz, fizemos uma dinâmica, né, do presente. É uma dinâmica que, se for trabalhar, tipo, as qualidades, características, né, adjetivos, é uma dinâmica muito boa para isso. E aí, foi interessante, porque eles ficavam, assim, perguntando o que tem ali dentro, é doce, é não sei o quê, e, na verdade, eram as lembrancinhas deles, né, as caixinhas que a gente colocou dentro da caixa e embalou, né, presente, com os presentes, e é assim, chama uma pessoa e fala que aquela pessoa é maravilhosa, que transmite paz, mas que tem que dividir o presente com o outro. Aí vai chamando, né? E fica aquela coisa assim, tipo, infinita ou finita. E aí a pessoa escolhe, né? Quantas pessoas tem que chamar? Se é 3, 4, 5, né? Tem várias, no caso, digamos assim, palavras, né? Tipo, características que você pode estar colocando. E no Uhum. final, a pessoa tem que dividir com todos. Aí é aquela na expectativa, o que é que tem dentro. E foi muito divertido. Bateram palmas, os meninos assim, maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Bacana, É isso isso. é ótimo. Então, a importância de vocês terem feito esse estágio, não simplesmente a oficina, porque assim, vocês foram para a sala de aula em estágio 3 e foi bacana a experiência, mas muitos ficaram, né? Ali foi a primeira, como é que seria se houvesse uma segunda? Também ali foi ensino fundamental. Eu É, falei com a professora que tinha 8 pessoas que não estavam conseguindo. Adriana, acho que seu microfone está aberto. Então, assim, o que que acontece? Essa experiência com o ensino médio, tanto porque né, já são alunos, estudantes mais crescidos, e essa realidade do ensino médio é um pouco diferente, né? Então, eu acho que esse desafio é interessante, né, de vocês terem topado e feito. Vamos lá. Mais alguém? Adriana tinha levantado a mão. Professor, eu ainda estou no processo de apresentação das aulas, né? Nós temos amanhã e quinta. Mas o que eu Certo. quero perguntar ao senhor é sobre o portfólio. Esse sim está me preocupando agora. E só para lembrar que o senhor disse que na próxima aula ia falar sobre o portfólio. Sim, sim, mas como é uma semana que muita gente ainda está em processo, então eu quis só marcar mesmo a conversa. Aí, o que que acontece? O nosso próximo vai ser específico portfólio, que em tese, pelo menos a grande maioria já terminou, né, esse processo. Aí sim a gente vai falar do portfólio, porque vocês vão ter um tempo ainda para, né, organizar tudo isso. Então, escrever já é para estar escrevendo, fazendo, escrevendo, porque o portfólio, vocês, é mais uma forma de como vocês vão organizar, né? Então, essencialmente, vocês não vão ter tanto trabalho quanto vocês tiveram no relatório. Assim, não muda tanto, diria. É mais a forma como vocês vão organizar mesmo, certo? Então, eu vou trazer direitinho o modelo para vocês. E aí, no nosso próximo encontro, vai ser um encontro para a gente falar de como é que vocês devem proceder especificamente para entregar o portfólio. Nós iremos fazer o seminário, certo? Como a gente fez da outra vez.
E aí a gente faz até o momento de despedida, né? Faz alguma coisa lá para a gente celebrar, e até porque vai ser o nosso último encontro, afinal vocês estão concluindo agora. Agora só, né, concluir os processos aí, e depois do nosso encontro, acho que só a formatura, não é isso? Ô, professor, já tem data, assim, Legal. para fazer esse seminário com a gente? Não, mas vai ser no encerramento da disciplina. Eu acho que em dezembro. A gente fecha em dezembro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Só Vou olhar aqui concluindo, as datas. professor, o professor Natival, ele é maravilhoso, viu? É um ser maravilhoso. E, enfim, conseguimos tirar uma foto com ele, né, hoje, porque da outra vez a agonia foi tanta que não deu tempo. E hoje a gente tirou. Ótimo. Nath vai ótimo. E ele tinha gostado bastante da última vez, né? E dessa vez ele foi bem corrido também, que ele estava no evento, organizador de um evento grande aqui em Salvador, e foi bem complicado aí, mas que bom que ele conseguiu. Gente, eu estou abrindo aqui agora o calendário, o cronograma, só para. Quem é outra pessoa aí? Elimária? Pode falar, Elimária. Sim, professor. Boa noite, colegas. É só para dividir um pouco com vocês um pouco da minha primeira experiência semana passada, que não foi tão boa por conta que eu me atrapalhei toda devido a algumas diversidades e a questão do TCC. Mas, enfim, a turma que eu tô, ela é uma turma... Eu achei uma turma boa, né? Eles conversam. O único problema que eu vejo é a questão do celular, que eles ficam bastante no celular, mas, de modo geral, são muito inteligentes, eles prestam, quando eles querem, eles prestam bastante atenção, mas, em relação à minha participação em Dina Márcia semana passada, eu só quero dividir com vocês por quê? Porque, às vezes, a gente quer, quando a gente faz algo que é muito bom, a gente quer dividir, né? Sim, Com com os outros. certeza. Mas eu acho que as experiências não tão legais também têm que ser divididas porque serve de aprendizado, tanto para a gente quanto para os demais. Exatamente. E devido à correria, a semana passada, nossa aula não foi tão legal quanto gostaríamos que fosse. Porém, a de amanhã, né, temos expectativas que seja melhor. Preparamos uma aula diferente, e eu só queria dividir com vocês, porque foi algo que eu saí bem triste, bem chateada comigo mesma, porque a turma contribuiu muito, prestaram bastante atenção, e apesar das falhas cometidas, eles foram bem legais com a gente, participaram no momento da correção da atividade, eles foram bem participativos, mas ficou de experiência, né, que apesar das dificuldades que eu tive, ficou a experiência e o aprendizado de que a gente nunca deve ir para uma sala de aula, como é que eu posso dizer? Despreparado. Eu não estava totalmente despreparada, mas o nervoso tomou conta e tudo que eu estudei meio que sumiu da mente. Então, a questão de que já foi falado várias vezes do plano B, eu senti que realmente tem que ter. E eu fui para a sala de aula sem esse plano B. Então, é só isso mesmo, dividir a minha experiência com vocês. E espero que amanhã seja melhor. Vai ser. É importante, Elimária, justamente você trazer também as dificuldades. Essa questão do plano B é fundamental você ter, sobretudo quando você está começando. Quando o professor é bastante experiente, né, ele já tem um plano B ali, vamos dizer assim, sempre já está na sua experiência o plano B. Né? Não deu certo aqui, não deu certo os slides, ok, eu conheço bastante o conteúdo, então eu vou no quadro mesmo, ou eu vou fazer uma outra atividade que tem a ver com o conteúdo. Mas, sobretudo, quando você está começando, o plano B precisa ficar muito claro. O que eu vou fazer se não der certo o slide? O que eu vou fazer se não der certo isso? Não der certo o vídeo?
né? Ou se os alunos não participarem dessa atividade como a gente está planejando, o que que eu posso fazer? Então, isso é absolutamente importante ter já planejado efetivamente. Percebe? Então, assim, ainda mais quando você está pegando, ó, eu estou dando aula, eu já tenho uma experiência, por exemplo, vamos dizer, algumas pessoas talvez tenham experiência com o ensino fundamental, mas você vai dar aula no ensino médio. Você precisa ter, né, o plano de aula, o plano B, e há até possibilidades de plano C, né, mas não vamos encher aqui de questões sobre isso. E é fundamental que vocês também relatem as dificuldades, porque às vezes o colega está ali que teve dificuldade, ele está pensando que somente ele teve dificuldade, quando na verdade, né, muitos tiveram muitas dificuldades, só não estão relatando. Isso é fundamental, certo? Inclusive, quando vocês forem colocar lá, né, fazer o relato, diga isso também, certo? Mas, que Professor, mais? e rapidinho, eu só quero ressaltar aqui a humildade e a paciência que a professora Eliane teve, porque teve um ponto que os alunos não perceberam, porque eles não têm o devido conhecimento, mas ela percebeu a minha falha e ela me chamou em particular e falou. E eu pedi ajuda a ela, e ela me explicou onde foi o meu erro e me ensinou a maneira correta, né? Então, assim, a professora Eliane, ela é uma profissional que dispensa comentários, e só ressaltar a importância dela nesse processo de formação, tanto para mim quanto para a Inamácia. Sim, ok, ótimo. O professor está ali também, não é apenas como, né, alguém que vai ter o estagiário dando aula para ele. O processo é esse mesmo. O professor, ele também pode sim chegar a orientar, falar, olha, isso aqui, né, você poderia ter feito desse jeito, né? Isso faz parte do processo. Às vezes a gente pensa que a gente está indo como estagiário, então o professor deve deixar a sala à disposição e não fazer nenhum comentário. Não, ele estará ali com esse papel também, de ajudar vocês nesse processo, né? Então, ótimo, isso é bom. Quem mais? Dene. Oi. Oi, professor. Pode ser Gil, porque ela levantou a mão no mesmo horário, no mesmo tempo que você. Pode Boa noite falar. Boa noite a todos. Então, a minha experiência foi, nossa, sem comentários, porque eu me surpreendi, na verdade, comigo mesma. Eu e Taisman, tenho certeza que arrasamos. Na primeira aula de regência, a gente deu aula, tudo certinho, a sala tem 38 alunos. Fala Então, grande. são muitos alunos. Isso. E aí, antes eu fiquei nervosa, muito nervosa. Meu Deus, muita gente, como é que vai ser? Mas na primeira aula, né, de regência, a gente saiu muito bem. A gente começou com dinâmica, eles amaram. Depois a gente começou, né, a explicar o conteúdo, a gente fez slide, foi verbos, a gente explicou tudo certinho, passamos atividade, tudo mais. No final da aula, a gente foi, perguntou à professora, e aí, em nome de Jesus, fale como foi que a gente se saiu. Ela elogiou, graças a Deus, só um detalhe, que ela disse que a gente precisava aumentar só a fonte da letra no slide, só isso, mas ela disse que a gente saiu muito bem. Hoje também eu amei, de verdade. A gente fez outra dinâmica que eles gostam muito, né? Porque já está bem acostumado, aquela rotina, né? Então, a gente fez outra dinâmica hoje, eles amaram. Depois a gente passou um slide, hoje foi humanismo.
a gente explicou o conteúdo, passamos um vídeo. Então, assim, eles prestaram atenção, tem alguns, né, que sempre conversam e tal. Mas na atividade eles conseguiram responder certinho. Então, assim, foi uma alegria imensa. Estou muito feliz, satisfeita. Perguntamos à professora também, de novo, na verdade. Professora, e aí, como é que foi? Seja sincera, ela falou, meninas, vocês arrasaram. Então, assim, é de ficar emocionada, sabe, de chorar mesmo. Então, Bacana. assim, porque eu tava nervosa, Thaís não, tipo, é nervosa, só que ela não demonstra. E eu, meu Deus, Thaís não, eu tô nervosa. Thaís não, mulher, relaxe, pelo amor de Deus. Eu, Thaís não, pelo amor de Deus, eu vou cair. Então, assim, agradecer a Deus, né? E, nossa, foi. Eu também disse, não, o ensino médio, meu Deus do céu, não tenho paciência para ensino médio. Então, assim, tomei gosto, na verdade, tomei. Eu nunca imaginei que eu ia dizer um negócio desse, mas eu tô dizendo. Então, assim, quem sabe, né? Uma futura professora do ensino médio. Porque eu Olha aí, gostei, amei. olha Então, aí, a minha isso é bom. experiência, nota 10, eu amei. Não tenho nada a reclamar, não. Saiu do jeito que a gente planejou, tudo certinho. O professor Natival, maravilhoso. Amo ele. Então, tudo de bom. Esse é meu relato. Ótimo, isso é muito bom. Isso é importante, né, ter essa experiência, porque às vezes a gente se surpreende mesmo, né? E são nesses processos que a gente descobre, né? Poxa, eu não imaginava que ia gostar Verdade. e me surpreendi. Isso é muito positivo. Que bom Assim, ouvir isso. pronto. Assim, e a professora, né, como a colega Elimária, né, falou, a professora, ela é muito, muito, poxa, não tem nem palavra, sabe? Professora paciente, ela tá na sala, mas a gente se sente como se ela não estivesse, na verdade, ela deixa a gente muito à vontade. É uma profissional de excelência, Ótimo, que bom. Isso é bom vocês terem contato com profissionais assim, porque são exemplos para vocês, né? E a gente precisa verdade. desses exemplos. Ótimo, ótimo, coisa boa. É, mais alguém quer falar? Dene, Oi, professor, boa noite. Boa noite, boa gente. noite. É, eu fiquei com a turma do segundo ano. É uma turma um pouco dispersa, né? Gosto de conversar bastante, mas nada que atrapalhe muito, porque quando o senhor falou no instante, que é aquela turma que está conversando ali, mas você chama atenção e aí você consegue prender a atenção deles, então não é, digamos assim, um prejuízo muito grande. Seria bom se ficassem todos quietinhos, né? Mas isso é impossível. Não são robôs para desligar a hora que a gente quer, nem programar. Então, mas assim, eu estou gostando bastante. Confesso que me identifiquei mais com o Fundamental 2. Não sei se por conta dessa turma de segundo ano, não sei se por conta do conteúdo de literatura, que não é o meu forte, essa parte, porque é um pouco complicado, né? Eu e a minha colega Marília ficamos com o parnasianismo, e é um assunto que você tem que entender o contexto, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, porque não tem como você falar só do parnasianismo puro se você não entende o que aconteceu antes e o que vem depois. Porque para Uhum. você explicar só o meio, fica um pouco complicado. E aí, quando a gente pega, digamos assim, no início das aulas, que está começando ali aquela escadinha, beleza, mas a gente está praticamente final de ano já, no instante. Já estamos em setembro, né? E aí a gente pega o carro já andando. Aí, literatura não é o meu forte. Agora, na aula de gramática, foi muito bom. Eu até me surpreendi, como diz Gil, me surpreendi comigo mesma. Até conversei com a professora Amanda, que é maravilhosa professora. Sou apaixonada por ela, a professora mais linda do Brasil, né, Gil? Isso. Ela
ajuda a gente, sabe? Eu disse a ela, professora, eu quero ser como a senhora, dominar assim, desse jeito, sabe? Chegar na sala e dar o recado bem dado e bem claro. E a parte de gramática foi surpreendente para mim, porque foi transitividade verbal. É um assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E na época que eu estudei, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu não consegui aprender. A verdade é essa. E agora, quando eu me vi sendo obrigada a ensinar aquilo que eu não conseguia entender direito, e a professora Amanda, quando eu estagiei no estadual ano passado, eu fiquei na turma dela, no primeiro ano. Então, teve esse conteúdo. Então, eu aprendi um pouco. E agora, eu peguei a turma com a professora Amanda de novo, segundo ano. Alguns alunos que foram meus alunos de observação, eles estão na turma do segundo ano. Isso é bem legal. Tem até uma menina que ela não lembrou de mim. Eu digo, fiquei triste agora porque você esqueceu da estagiária mais linda do Brasil. Aí a sala toda ficou rindo. Aí eu consegui, né? Perguntei até a professora, e aí, no final da primeira aula, quando foi a explicação, né? Aí o professor, e aí, foi o que aconteceu? Eu dei o recado, ela falou, amei sua aula. Só faltou uma coisinha. Aí eu disse, o quê, professora? Pelo amor de Jesus. Me fale, porque quando for a próxima aula, que vai ser a atividade, que a gente tem que retomar o conteúdo para poder passar a atividade, eu já vou falar o que ficou faltando. Ela disse, foque na preposição. Digo, entendi. Eu só falei uma vez, não foi? Ela disse, isso mesmo, ainda bem que você lembrou. Mas foi muito bom. Os alunos gostaram, responderam bem, né? Eu tive um bom retorno, que a gente fez uma atividade xerocopiada, e eles conseguiram responder em 10 minutos. Assim, teve alguns que tiveram um pouco de dificuldade, mas perguntava, a gente explicava, dava exemplos e eles conseguiram pegar. Agora, a literatura, vamos ver o desfecho quinta-feira, que eu acho que o senhor vai estar lá com a gente. Aí é que me dá um frio na barriga. Mas vai dar tudo certo, com fé em Deus. Mas é assim mesmo, são os processos, né? E nem sempre a gente ministra aula e conteúdo daquilo que a gente gosta, né? Então sempre vai ter uma coisinha ali que a gente não tem muita afinidade, mas que faz parte, né? E a gente precisa encarar. Então, isso é importante. Não entendi. Sinceramente, eu deixei um pouco a desejar nessa parte por conta de que o dia de eu ter me preparado um pouco mais não era ontem. Era no dia que terminou a aula anterior, no dia da semana passada, quando eu finalizei aquela aula, eu disse, eu vou voltar na segunda-feira. Então, quinta-feira eu já deveria estar planejando o que seria feito hoje. Então, eu deixei para ontem. Ontem não deu muito certo, porque a internet estava muito ruim para pesquisar os conteúdos e o conteúdo que eu tinha estava muito pobre. Não deu para assistir os vídeos. Eu gosto de assistir aquele professor Noslen, que ele explica de uma maneira simples e dá para a gente entender melhor. Então, a culpada de hoje não ter dado muito certo fui eu. Eu não me preparei da maneira correta, como devia ter me preparado. Tanto que na hora eu sentei lá na sala dos professores, a professora Amanda chegou assim, olhou para mim e disse, professora, não estou bem. Eu entrei no banheiro do estadual, me tranquei lá dentro, fui lá, lavei o rosto, chorei um pouquinho lá dentro. Aí depois eu voltei, a menina, se acalme. Aí Marília disse, Denise, se você tá desse jeito, que você é desenrolada, domina a turma toda, fala bem, você tá desse jeito, eu vou fazer o que hoje? Minha filha, pelo amor de Deus. Me deu até uma crise de asma, tive que usar o remédio lá, a professora me acudiu. Eu disse, meu pai, que vexame. Eu dei a experiência para quinta-feira. Ela disse, olha, quinta-feira eu quero vocês aqui, mas não como hoje, viu? Podem vir tranquilas. Eu digo, tá bom, vou tentar não surtar. Mas sério, hoje eu surtei legal, entrei no banheiro. Aí Marília disse assim, a minha colega,
Dani, eu vou correr daqui. Eu digo, não corra não, porque se você correr eu lhe amarro. Aí a professora Edna estava encostada, a diretora do estadual, disse assim, tá vendo como é que é? Aí, se a colega vai correr, a outra disse que vai amarrar. Não sai ninguém daqui. Eu disse, tá bom. Fora os mortos e feridos, tá todo mundo bem. Mas foi legal. Mesmo sendo difícil, no final eu vi que deu tudo certo. Que bom, que bom. Natival foi hoje lá ou serei eu quinta-feira? Não, não ouvi, Dani. Acho que seu microfone está fechado. Será o senhor na quinta. Ok, Eu até achei que fosse o professor Natival hoje. Eu ok, falei com ele falou, não, vai ser Lucas. ok. A gente se vê quinta. Beleza, ótimo, ótimo. Márcia, Uma coisa que eu esqueci de falar e eu achei interessante pelos depoimentos das meninas é acrescentar isso, que eu e Valéria, a gente teve a ideia de também querer ensinar alguma coisa que fosse no meu caso, assim, eu só aprendi na faculdade, e que servisse também na faculdade, não só o classicismo que a gente deu hoje, que foi nossa última aula, que eles também, eu perguntei, ninguém sabia, ninguém entendia, então a gente deu o classicismo, mas a gente queria algo a mais para poder deixar uma marca para eles, né? Como quem diz assim, isso aí eu aprendi com as estagiárias, entendeu? Então, eu perguntei a duas meninas, elas falaram que entendia, mas eu cheguei na sala, isso foi fora. Quando eu cheguei na sala que eu perguntei, a maioria não sabia fazer mapa mental, e a gente fez o mapa mental, a gente passou o vídeo na sala de vídeo lá, sobre o classicismo e o mapa mental, e a gente levou, né? Eu e Valéria, a gente levamos material, né, cartolina e tal, dividimos a sala em 4. Então, eu achei isso, assim, bem bacana, assim, de ter podido proporcionar uma tarefa que vai servir para eles fazerem durante a faculdade, ou então, sei lá, onde, no restante, né, porque foi primeiro ano, no segundo, no terceiro, mas ser, assim, as pioneiras nesse ensinamento do mapa mental onde eles estão, entendeu? Então, foi alegria, assim, que a gente sentiu de poder estar pondo uma coisa nova dentro da sala de aula para eles aprenderem, e eles gostaram da aula. E também a gente fez, porque a gente gosta muito de botar dinâmica, porque acha que eles aprendem melhor, fica uma aula leve, né? E aprendem bem mais rápido, pelo menos eu aprendo rápido com dinâmicas, com outras coisas do que o blá, 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 blá só, que eu fico com sono na sala de aula, quando só o professor fica lá sem passar nada, 2 aulas em seguida, e a gente procurou a fazer isso, tanto no humanismo como agora no classicismo. Aí a gente fez isso e fez a dinâmica mostrando de novo a importância do homem, que foi mais valorizado no classicismo, fazendo uma escultura humana. Então, a gente fez eles fazerem, eles mesmos, uma escultura humana, e o restante, que não dá para fazer com todos. A sala era apertada e estava na correria, né? Por causa da despedida da gente, né? Encerramento. Então, a gente fez os outros arrodearem. Então, a escultura não saiu bem feita, assim, quer dizer, saiu bem feita, mas não saiu bem à mostra, mas ela ficou lá dentro. O professor Natival viu, eu acho que ele filmou, assim, os movimentos que a gente estava fazendo, extra explicação, entendeu? E os meninos gostaram e disseram que a aula foi diferente, a aula foi dinâmica e blá, 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 que eu gostei muito também. Então, eu queria passar esse momento do mapa mental, né, que a gente colocou e que eu achei bastante interessante para eles aprenderem. Ótimo, é importante que traz um bônus ali para eles, né? E eles vão se lembrar disso. É fundamental vocês, né, pensarem o que é que eu posso contribuir além do conteúdo programático que está aqui. E que bom que vocês pensaram assim. Gente, então, eu quis marcar esse momento justo para que a gente pudesse ter um bate-papo mesmo,
ou vocês me trazerem alguma demanda específica, né? Mas eu estou vendo que as coisas estão, de fato, ocorrendo tudo ok, e a proposta é que as coisas ocorram bem mesmo. Eu estou indo na quinta, então eu vou visitar quinta, durante o dia à noite, e na sexta-feira, né? Sexta-feira não à noite, mas vai ser durante o dia. Uma ou outra pessoa a gente está aí se organizando, né? Que está com algum probleminha de atraso ou coisa do tipo, mas a gente está providenciando tudo. Então, o que acontece? Eu vou passar para vocês um modelo, como a gente passou do relatório, o modelo do portfólio para vocês na semana que digo. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, porque, assim, sobre quando é que vai ser a nossa programação de seminários, eu também vou passar. Olha, na semana que vem, para mim, vai ser Ixi, rapaz. Eu vou ter que marcar na próxima semana mesmo, gente. Vai ser na próxima semana. Eu vou marcar um dia para a gente esclarecer sobre o portfólio, porque na semana seguinte eu vou estar num evento, e não vai ser possível que eu vai estar viajando, né? No evento do Rio de Janeiro. Então, vamos ver. Eu vou ver com Rita quais são os dias disponíveis de vocês, certo? Que não tenha marcado nada. Semana que vem vocês têm aula de alguém marcado? Dia de segunda. Mas Quarta-feira. tem quarta, né? Eu vou ver aqui, porque quarta também eu não posso, porque vai ser formatura aqui do curso de letras. De todo modo, eu vou ver qual é o dia que eu vou poder e combino com Rita, certo? Para que a gente possa já passar as instruções do formulário. Digo, formulário não, esqueci o termo agora. Enfim, Portfólio. do portfólio. Sobre a data do nosso seminário, qual é a minha proposta? Nós temos a nossa disciplina vai até eu preciso lançar as notas finais até dia 9/12, certo? Então, eu estou achando melhor, porque no final de semana anterior eu não posso, da gente fazer o nosso seminário no dia 2 de dezembro, que é um sábado, 2 de dezembro. Márcia, Dia 2 de dezembro, nós temos já um compromisso com o professor Gustavo, do isso. curso de extensão. Entendi. O professor senhor marca no sábado seguinte, com 8 dias. Eu não sei que se no sábado seguinte eu posso. Esse é o problema. Entendeu? E antes, você não pode, não? Vamos lá. Olha aqui. No novembro. Novembro. 24. Peraí, eu tô confundindo alguma coisa, gente. Peraí. É dezembro. A semana anterior é 25. Não posso. Esse sábado. Eu posso no dia 18 de novembro. Eu acho que seria interessante, porque a gente faz 18 e aí o relatório vocês entregam uma semana depois. Que aí dá tempo vocês mexerem em alguma coisa, entendeu? Relatório não, portfólio. Ô, professor, o senhor vai querer daquela forma lá, falar sobre as experiências? Daquele jeito, exatamente. Pronto. Daquele jeito. Ó, vamos tentar nos organizar aqui para dia 18. 18 de novembro. Eu vou ver o seguinte. Eu acho que 18 de novembro vai ser melhor. Seminários UAB.
Vou até apagar aqui. Pronto. Vamos deixar previamente combinado 18 de novembro. Dia 15 é um meio de semana, que é feriado, né? Vamos tentar 18, certo, gente? Trabalhar para 18. Márcia, era sobre isso? Não, professor, foi engano, bati sem querer, desculpe. Pronto. Então, gente, eu acho que é isso, certo? Na próxima semana eu vou confirmar o dia, e aí eu acho que a maioria vai estar, ou seja, outras pessoas que estavam em aula hoje, e aí a gente confirma o modelo do portfólio para vocês. Certinho? Há alguma outra questão? Ô, professor, o senhor vai Oi. disponibilizar como fez no outro, o modelo do slide de novo? Sim, na verdade a gente vai seguir aquele mesmo modelo. Pronto, mas coloque lá porque eu perdi algumas Coloco. coisas que eu mudei, certo? Eu mudei de notebook e eu perdi muitas coisas. Certinho, tranquilo, eu Tá, coloco. muito obrigada. A lista já está rolando aí. João já tinha colocado. Deixa eu colocar aqui de novo, para quem tiver. Pronto. Professor, eu estou sem poder acessar a lista. Eu estou pelo celular e o meu celular não tem lugar aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer para botar meu nome. João aí dá um jeito. Como é que vai ser? Gente, então, ok, certo? Conversados. Para quem ainda tem aula, boa aula para vocês. E nós nos veremos na quinta e na sexta-feira, quem ainda estará aí com essa trajetória, certo? Um abraço, bom descanso a vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau.